Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças. Mais um programa Amar-te Mais. Seja bem-vindo, você que nos acompanha, você que sempre está presente, e você que está chegando aí pela primeira vez assistindo o programa Amar-te Mais. É uma alegria imensa ter dois convidados, do qual faz parte da minha essência, né? Grupo de Oração, Renovação Carismática Católica e o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então, seja bem-vindo você. Não perca um minuto sequer, um segundo sequer, porque o programa está muito bom hoje. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Boa noite, Selma. Boa noite a todos que estão em casa. Boa noite aos nossos convidados, Sheila e Geraldo. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. E você que está em casa, então, compartilha. Você que está no trabalho, você que está em casa, compartilha com os amigos, nos seus grupos, porque hoje a gente vai tirar algumas dúvidas e nós vamos estar cada vez mais ali pertinho ali do Espírito Santo. Boa noite, Sheila. Boa noite, Selma. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você, esteja com todos os que nos acompanham. Geraldo, seja bem-vindo em nossa casa. A paz de Jesus. A paz de Jesus, Selma. A paz de Jesus, Sheila, Jaqueline. A todos vocês também que nos acompanham. A paz de Jesus, boa noite. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês na casa de missão da comunidade católica aí de Anunciai. Uma alegria imensa. Vamos juntos nessa noite fazer a vontade do nosso Deus, né? É isso aí, porque hoje o programa está muito bom, porque falar do Espírito Santo é muito bom, hein? Isso mesmo. É bom demais falar do Espírito Santo. E antes da gente começar, né, que é de praxe aqui, a apresentação. Talvez aquele que está assistindo não vos conhece. Então, apresente, Sheila, né? Quem é você? Casada? Qual o grupo de oração que você pertence? Bom, meu nome é Sheila, sou casada, meu esposo Robson está aqui me acompanhando. Sou mãe de 3 filhos, o Gabriel de 18, o Luiz de 14, a Nicole de 12, que estão nos acompanhando. E pertenço ao grupo de oração Cristo Tem Poder, por um longo período, depois vou contar um pouquinho dessa história. E faço parte da paróquia Santo Antônio. Geraldo? Bom, eu me chamo Geraldo, sou casado com a Luciana, também sou pai de 3 filhas, a Tereza, a Laura e a Noemi, a mais sapeca e sem vergonha de todas. Hoje estou como coordenador do grupo de oração Abapai, né? Faço parte desse grupo há 27 anos. Porém, sou um pouco, como eu tenho o costume de dizer, eu sou um pouco nômade, né? Na cidade de Montemor, que moro na paróquia Santo Antônio, sou agente pastoral da comunidade da paróquia Santo Antônio, porém, como grupo de oração, como Renovação Carismática, pertenço à paróquia São Francisco. Então, assim, sou meio que dividido, né? Não que reino dividido, nesse caso, tende a cair, mas estou nessas 2 paróquias atuando como servo, como agente de Deus aí. Tá certo? E sempre colaborando com o nosso grupo de oração Cristo Tem Poder também, porque somos irmãos. Com certeza, estamos juntos sempre.
Mas esse é o Espírito Santo, ele move aonde ele quer, não é verdade? Então, onde me chamar, eu irei, não é verdade? Né? E eu queria, assim, antes da gente iniciar, né, sobre o nosso tema proposto, né, que é falar da renovação, falar do grupo de oração, falar da evangelização. Quantos anos tem o Grupo de Oração Cristo tem Poder? Bom, eu sou suspeita em falar do Grupo de Oração Cristo tem Poder, né? Porque a gente sempre fala, a comunidade católica aí de Anunciai, ela é totalmente da renovação, e eu nasci no Grupo de Oração Cristo tem Poder, né? Eu falo que é com muita graça, que eu não perdi a minha essência, a minha identidade, que é Grupo de Oração Cristo tem Poder, onde criei meus filhos, né? Onde eu conheci essa renovação. E eu sou suspeita, então fala um pouquinho. Quantos anos tem o Grupo de Oração Cristo tem Poder? E quanto tempo você está na frente? Né? Bom, o Grupo de Oração Cristo tem Poder tem 42 anos de existência. Então, é considerado o segundo grupo de oração mais antigo da nossa Arquidiocese de Campinas. E tem aí como fundadora uma irmã, então uma grande graça para a gente, né, ter E, assim, pessoas que iniciaram este grupo de oração, que marcaram muito a história dele, né? Uma delas, a mãe do Geraldo, sua sogra, Dona Angélica. Então, são pessoas assim que foram as pioneiras nesse caminhar de 42 anos já de existência. E eu comecei cedo, eu comecei com 14 anos a conhecer a renovação carismática, mas a partir dos 15 eu comecei a fazer parte. Então, esse ano eu estou completando 30 anos de grupo de oração Cristo tem Poder. Glória a Deus. Como coordenadora já há 4 anos. Que bênção, né? Inclusive, na época que quando eu participava, era sua mãe. Né, passei pela sua mãe, pelo Mingo, tantos coordenadores, né? Verdade. Tantos coordenadores. E você, Gê, do Abapai, que eu participei algumas vezes também. O Abapai surgiu como grupo JUNAC, né? Jovens Unidos no Amor de Cristo, lá em 94, pelo nosso diácono hoje, diácono Daio, né? E depois, em 99, nós rezávamos porque precisávamos mudar um pouco a característica do grupo, né? Já o grupo já não era tão jovem assim e continuava muito grande, né? Mas precisava voltar um pouco mais a atenção para todas as pessoas, né? Não só aquele perfil juvenil, né? Sim. E aí nós rezando, o Senhor sugeriu, né? O Senhor nos deu a graça de chamarmos de Abapai. Hoje estamos com 27 anos, né? Desde sempre na Paróquia São Francisco. Tivemos alguns caminhos barrados por sacerdotes, mas isso é para a honra e glória do nosso Deus. Nós tivemos momentos de estar longe da igreja, não longe da igreja no sentido longe do pastoreio, mas fora da igreja, né? Reunimos nas casas, reunimos nas ruas, né? Porque nós éramos proibidos de reunir dentro da igreja. Mas isso foi para nosso crescimento, para nossa alegria. E hoje eu estou na coordenação há 3 anos, né? Esse ano, se tudo correr bem, no final desse ano, tem eleição lá para que surja um novo coordenador, né? Você sabe, Geraldo, que eu agradeço a Deus pela gente ter sido assim tão barrado, parece que a gente era mais fiel. Acho que sim. Né? Parece que a gente rezava mais, não sei. Então, é importante isso, sabia? Eu digo que a gente foi lapidado. Sim, eu sou a gente dessa foi, época. assim né? como diz a palavra, né? Que a gente precisa ser podado para que nasçam os frutos. Sim. Então, foi tempos assim, né? Nós que somos antigos nessa caminhada e que passamos por essa experiência de muitas vezes sermos podados, mas isso nos fez crescer na fé e na perseverança e fez a gente ser aquilo que a gente é hoje. Né? E a gente acaba sendo um entusiasmo para aquele jovem que está começando agora, às vezes por qualquer coisa quer desanimar, e a gente pode contar essa história que a gente vivenciou com tantas testemunhas, porque não é conto, é fato, aconteceu. Então, assim, às vezes assim, eu penso, eu falo, louvado seja Deus, porque às vezes o caminho mais fácil, ele... Com certeza, o caminho mais difícil, você dá muito mais valor e você Sim. tem muito mais crescimento. Sim. Então, assim, por isso que eu falo, não foi para a nossa vanglória, não, tudo para a glória de Deus.
Então, com certeza, o Abba Pai é hoje o que é por causa disso, né? Por essa dificuldade de relacionamento, digamos assim, que a gente teve com o nosso padre na época. Mas tudo para a honra e glória de Deus. Hoje E já aproveitando que você está aí com o microfone, deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver dentro do contexto aqui. O que te levou aí no grupo de oração? Posso falar? Por que você foi no grupo de oração? Posso falar mesmo na câmera? Tem certeza? Sim. Pode falar, É mesmo? importante para aquele que está ouvindo em casa. Pode falar mesmo? O mais sincero possível, eu fui por causa das meninas. É sério. Eu era jovem, tinha meus 12, meus 14. Um adolescente. Enfim, um adolescente. E meu irmão já frequentava o grupo, né? Meu irmão acho que começou uns 3, 4 meses antes de mim, e depois me chamou. E meu irmão falou assim, tem umas menininhas bonitas lá, vamos no grupo. Só que meu irmão já estava conquistado pelo amor de Deus, né? Eu ainda não. Então, assim, foi o chamariz dele. Mas aí a gente vai nessa intenção, mas Deus tem outras intenções para nós, né? Mas sinceridade mesmo foi por isso. Eu fui porque meu irmão falou que tinha as meninas bonitas lá e eu estava a fim de conhecer. Aí a menina mais mas linda. acabei conhecendo Maria, acabei conhecendo Jesus. Isso que eu ia falar, a menina mais linda que você encontrou lá foi Nossa Senhora. Exatamente, entendeu? Mas hoje, não que querendo atrapalhar a Sheila, mas assim, a minha esposa eu encontrei no grupo de oração. Então, assim, de alguma forma Deus, né, traçou nossos caminhos para encontrar a pessoa ideal lá. Sim. E o Geraldo está dizendo aqui que ele começou com uns 14 anos, né? Mas, na verdade, ele já frequentava grupo de oração desde o ventre da mãe dele, não é? Verdade. É verdade. Eu fui, como a Sheila falou, né, minha mãe foi uma das fundadoras do grupo de oração Cristo em Poder. E naquela época, né, uma mulher idosa, quase com 40 e poucos anos, grávida. Nossa, idosa, ó, gente. Era tipo, não, assim, hoje em dia tem mulher grávida com 60, né? Hoje a gravidez das mulheres é muito mais, assim, muito mais... Eu entendi, não, pode ir, muito mais fácil de lidar do que antigamente, né? Então, hoje tem mulheres grávidas com 60 que tem filho igual adolescente. Então, assim, minha mãe passou muito mal na gravidez dela, pressão alta, enfim. E aí, no grupo de oração, ela foi curada, né? E aí, ela teve a graça de ter o restante da gestação tranquila comigo. E então, assim, sou filho do grupo de oração Cristo tem Poder, desde o ventre da minha mãe. É isso mesmo, a Sheila confirmou tudo isso aí, verdade. E você, Sheila, o que te levou aí no grupo de oração? Olha, na verdade, eu não conhecia o grupo de oração, mas foi um primeiro contato que eu tive, a primeira experiência que eu tive, foi num dia de finados, que, como de costume, nós íamos à missa, no cemitério, e algo muito diferente me chamou a atenção, porque tinha um grupo de jovens, e eles cantavam assim, músicas muito alegres, e eu olhava aquilo e falava assim, gente, como assim, finados? As coisas não parece que não estão combinando. Tinha que ser um momento de tristeza, né? Então, aquilo me surpreendeu, e eu vi aquelas pessoas falando da palavra de Deus de um jeito assim tão espontâneo, como eu nunca tinha visto. E eu olhei para aquelas pessoas e eu falei assim, elas têm algo que eu preciso. Então, foi assim, o que me chamou para o grupo de oração, porque até então eu nem sabia da existência de um grupo de oração, mas ao olhar aquelas pessoas e ver o amor. Eu vi um amor, eu vi uma coisa diferente naquelas pessoas, e eu via que elas tinham o que eu precisava. Então, terminado ali a reflexão, eu procurei, perguntei, falei assim, mas como que faz para participar, né, disso que vocês fazem parte? Tem idade? Porque eu era muito jovem, né? Não, qualquer idade. Eu posso participar? Pode participar. Então, foi assim, de ver o amor, de ver o quanto eles se amavam. Então, aquele olhar. Foi o que Talvez me seria o primeiro amor, foi ali. Foi. Talvez, né? Foi. Ai, que bênção. De ver, assim, aquelas pessoas, como elas eram diferentes de tudo que eu conheci. Já pegando esse gancho aí, explica para o povo de casa e para nós aqui o que é o grupo de oração. Por que eu vou fazer essa pergunta para você, né? Tanto é que eu joguei lá no grupo, né, da nossa equipe aqui, né, que eu iria fazer essa pergunta, o que é o grupo de oração? Porque já chegaram a falar para nós que não participa do grupo de oração porque mexe muito com os espíritos, né? Fala muito dos espíritos. Né? Isso, a Rose que está em casa, ela vai confirmar isso que eu estou falando, porque a gente fez uma partilha lá no grupo, né, Jaque?
E diz que tem pessoas, né, do nosso conhecimento que não participam porque invoca muito o espírito. Né? Por isso que não participa e tem medo. Vai que, sei lá, tem alguma manifestação ou tem alguma coisa assim, assado. Então, explica para o povo de casa o que é o grupo de oração. O grupo de oração, ele é um encontro, ele é uma reunião que a gente define, né, como a célula-mãe da renovação carismática. E o grupo de oração é um momento de você experimentar o cenáculo, de você fazer a mesma experiência que os apóstolos, que os discípulos, que Nossa Senhora vivenciaram naquele cenáculo. Então, Jesus ele fez um convite. Jesus disse, aliás, Jesus ordenou que eles se mantivessem naquele lugar e que de lá não saíssem. E durante alguns dias ali eles perseveravam, juntos oravam, e Maria estava com eles, por isso que os nossos grupos de oração são tão marianos, né? E foi dessa experiência de estar ali unidos em oração, partilhando a palavra, que a promessa se cumpriu, que foi a vinda do Espírito Santo. O que nós, na renovação, chamamos de batismo no Espírito Santo, né? E que hoje, mais precisamente, nós usamos o termo efusão do Espírito Santo, para que não haja algum tipo de confusão com o próprio rito batismal, que é onde também nós recebemos o Espírito Santo, a crisma, que é um sacramento onde se confirma o Espírito Santo. E o que é o grupo de oração? É um novo batismo? Não, é reavivar, é viver de novo essa experiência. Porque Jesus nos convida aquilo que Deus institui, ele não é passageiro, ele é perene, ele é eterno. Então, uma vez que Jesus convidou aquelas pessoas a estarem ali unidos para orar e prometeu que ali estaria o Espírito Santo, que eles receberiam o Espírito Santo, é o que nós experimentamos a cada grupo de oração. Nós nos reunimos para fazer a mesma experiência de gratidão, de louvor, de oração, de partilha da palavra e de clamar o Espírito Santo para que aquela promessa que foi dada, e está aqui na palavra, no livro de Joel, que o Espírito Santo, né, derramarei o Espírito sobre todo ser vivo. Não é sobre um ou outro, não é sobre sacerdotes apenas, é sobre todos os seres vivos. Todos, filhos, filhas, profetizarão, terão sonhos, visões, serão cheios do Espírito Santo. Então, é uma promessa que é para todos. E, aproveitando para falar um pouquinho mais dessa experiência do Espírito Santo, que entra um pouco do que você falou, que algumas pessoas não entendem e têm medo, porque muitas vezes imaginam que é uma novidade que veio com a renovação carismática, é uma invenção da renovação carismática, ou a renovação carismática que copiou as igrejas pentecostais, mas não, a palavra de Deus fala do Pentecostes, a palavra de Deus em várias palavras, em várias passagens, menciona, né, a experiência e efusão do Espírito Santo, e nós temos toda a tradição da igreja dos primeiros séculos. Então, isso está registrado na história da igreja, que os primeiros cristãos viviam assim, partilhavam assim. Ao longo da história, caiu um pouco no esquecimento, porque alguns começaram a atribuir, mas isso é coisa lá dos mosteiros, dos santos, então acabou ficando algo mais restrito, mas a experiência do Espírito Santo, ela é católica, nasce do cenáculo no mesmo instante em que nasce a Igreja Católica. Bonito demais, não? Só para complementar e dar um exemplo muito prático, eu tenho o costume de dizer que o grupo de oração é onde nós jogamos o combustível no Espírito Santo. Todos nós batizados recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, nós não rebatizamos, nós não
reconfirmamos, não. Muito importante dizer isso. A única coisa que a gente faz é jogar um foguinho nesse Espírito Santo, é jogar um combustível nesse Espírito Santo, para que esse Espírito Santo aflore em nós, entendeu? O Espírito Santo já está em nós, daqueles que são batizados, sim, é claro. Se você não foi, procure aí o seu batismo na sua paróquia, na sua igreja aí. Então nós jogamos um combustível para que esse Espírito Santo aflore, para que esse Espírito Santo incendeie nossa alma. E aí acontece o da graça, conforme a Sheila falou. É só um combustível que o grupo de oração faz para aflorar o Espírito Santo. E talvez seja isso, né, Geraldo, que as pessoas têm essa resistência de conhecer o grupo de oração, porque não tem essas informações. Na sua opinião, por que existe ainda essa resistência? Porque hoje nós percebemos, nosso grupo de oração mesmo, ele já teve uma quantidade, lotava. Eu já cheguei a cuidar de mais de 50 crianças no grupo de oração. E hoje a gente percebe que nos grupos de oração nem cantinho não tem mais, porque essas crianças hoje cresceram, poucas frequentam. E por que há essa resistência ainda? Olha, a grande resistência é por falta de conhecimento mesmo, né? É difícil você falar para a pessoa que aquilo que você está comendo é bom se a pessoa não experimentou aquilo, né? Sim, exato. A pessoa precisa participar um dia, né? E se tiver dúvida, vir até você. As pessoas hoje em dia estão com dúvidas, vão até a internet, vão até algum outro lugar buscar a sua dúvida, mas não tira a dúvida com quem deveria tirar. Sim. E aí acaba criando outros fakes, né? Outros factoides, assim, enfim. E aí não chega ao cerne principal. Então tem muito crendice, né? Que como a Sheila falou, a renovação carismática é imitação das igrejas pentecostais, que o grupo de oração é um bando de louco, mas assim, nós somos igreja católica apostólica romana, não somos diferente de ninguém, né? Aliás, somos muito mais pecadores do que todos os outros, mas nós só vivemos isso, né? Nós vivemos a graça do carisma do Espírito Santo. É isso que é a nossa essência. Então, falta conhecimento. Busque, né, conversar com algum de nós, dos servos. E tomar uma decisão, né? Tomar uma decisão de participar. De conhecer. E como o Geraldo falou, é experimentar. Experimentar. Falando dessa estranheza que o grupo de oração pode causar em alguns, eu vejo que hoje é um pouco mais tranquilo, por causa dos meios de comunicação, sim, como Canção Nova, Século XXI, né? Que já divulgam mais e já abrem mais para as pessoas conhecer. Mas, de início, realmente causou uma certa estranheza. E eu me lembro, certa vez, que o padre Carlos Marasato fez uma reunião com todos os grupos, ainda nós éramos uma única paróquia, e ele pediu para cada grupo, movimento, trazer uma fruta para simbolizar o seu movimento e explicar o porquê. Na época, minha mãe era coordenadora. E ela falou assim, a renovação carismática ela é um kiwi. Porque quem vê de fora, vê um negócio espinhento, peludo, feio, sem graça. Mas corta para você ver a beleza que tem por dentro. Experimenta para você ver o sabor que tem. Então, é como o Geraldo falou, então, existe muita falta de informação, existe resistência, porque as pessoas elas não querem se abrir, elas não querem provar, e não tem como saber se você gosta ou não, se você se simpatiza ou não com o movimento, se você não experimentar. E o nosso movimento, ele é um movimento de aprovação eclesial. Sim. Então, é muito importante deixar isso claro, que nós não somos uma igreja à parte, nós não somos uma coisa à parte, nós somos igreja católica, inserida na igreja católica, com a aprovação do nosso Papa, do nosso bispo. Nós temos uma documentação, nós temos coordenadores internacionais, nacionais, estaduais. Então, temos todo um processo formativo. Então, tudo isso, ele embasa, ele dá qualidade, ele dá conteúdo para o nosso servir à igreja. E pegando aí o ganchinho de que você falou que ele está dentro da Igreja Católica, é que já chegaram também, né, falar para a gente que os filhos da minha sogra,
que os filhos da minha sogra são católicos, mas eles participam daquela uma que fica dentro da Igreja Católica. Então, é importante explicar que a renovação carismática, ela está dentro, inserida, é um corpo só. Corpo só. Nós somos movimento, né? Nós não somos pastoral, Sim, não né? somos pastorais. A Igreja Católica existe várias pastorais, né? Pastoral da liturgia, pastoral do batismo, pastoral dos noivos, né? Enfim, várias pastorais. E a renovação carismática, nós somos movimento eclesial, movimento da Igreja Católica, que é um pouco diferente de pastoral, né? Então tem sua própria orientação, tem sua própria, como a Sheila falou, tem toda uma documentação, todo um organograma. Então, o caminho é um pouco diferente de pastoral, né? As pastorais da igreja seguem totalmente a doutrina daquela paróquia, né? Então, o padre vai lá, rege aquela carta para a pastoral do batismo, do noivo, enfim, e aquelas pastorais seguem o que o padre escreveu naquela paróquia. O movimento da renovação carismática não segue aquilo que o padre falou. Lógico, nós não somos desobedientes ao padre, mas nós temos um regimento, um organograma vindo lá do internacional, passa pela nacional e chega até nós. Mas lembrando, não cortando você, Sheila, que somos um movimento, mas em toda pastoral tem um da renovação. Com certeza. Isso mesmo. E acúmulos ainda, né? Porque eu já cheguei cedo, Crisma, ser ministra da palavra, ser ministra da Eucaristia, o Carioca também. Então, assim, em qualquer lugar existe um de nós. Para quê? Qual é o nosso intuito? Não é estar na pastoral, mas levar esse Espírito Santo a essa evangelização. Concordam comigo? Sim. E ainda continuando um pouco na linha de raciocínio do Geraldo, né? Cada pastoral, cada movimento tem um carisma, tem um jeito de ser. E isso é bonito na Igreja Católica porque ela abraça a todos. Então, um se identifica mais com esse jeito, outro com aquele jeito. E assim é a renovação carismática, ela tem um jeito próprio de ser. Então, realmente, ela não é para todo mundo, mas é para você experimentar e dizer, olha, eu me simpatizo com isso, eu me enquadro aqui, eu me sinto bem, a minha vocação está aqui, e não é menos e não é mais de quem está numa pastoral, ou de quem, eu me identifiquei com o movimento ECC, que é o encontro de casais, cada um tem um chamado. E o nosso grupo de oração, ele tem uma característica bem interessante. Você falou que hoje em dia os grupos de oração já não são tão assim numerosos, mas eu vou dar um testemunho de que muitos que fizeram parte do nosso grupo por anos e hoje já não estão no grupo de oração, mas para a glória de Deus, todos estão na igreja. A gente olha, está lá no crisma, está lá no altar celebrando, está lá servindo na catequese, está lá ministro. E aí você olha e fala, olha, todos já passaram, todos receberam aquele primeiro chamado, aquele primeiro convite, talvez foi a primeira experiência. Né? Aquele empurrãozinho. Então, hoje, talvez não estejam no grupo de oração, mas estão todos na igreja. E isso é o que importa. Sim. Porque somos um só. Sim, e ainda eu vou mais além, né? Águas mais profundas, porque, de verdade, acreditou naquela profecia um dia, né? Águas mais profundas. Eu lembro que, quando eu comecei, as crianças vão crescendo, eles não queriam mais participar. Falei, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu preciso enfiar o coração da mãe, enfiar o Espírito Santo na cabeça dessas crianças, e eles não querem ir mais para o grupo de oração. Aí, resolvi levá-los até a Pantocrato. Lá fiquei frequentando durante 3 anos, e a Lawanda conheceu os arcanjos, que hoje é a coordenadora. Mas da onde saiu? Do Cristo Tem Poder, lá no grupo de oração. Então, assim, de fato, isso que você está falando, você tem razão. Porque quando eu vou na missa, eu vejo, já participou do grupo de oração. Olha, eles estavam lá com a gente. Isso porque, assim, existe um tempo para cada coisa, né? Sim. A palavra nos garante isso. A gente sabe que nós não seremos eternos, a eternidade só a Deus pertence. Mas, assim, aquele tempo que aquela pessoa passou no grupo de oração foi o tempo para o crescimento, né? A sementinha foi lançada no coração. Sim. Foi regada pelo Espírito Santo, germinou e deu fruto. Qual foi o fruto?
virou coordenador do grupo de oração, virou pregador? Não, foi trabalhar no SCC, foi trabalhar lá, foi... Enfim, isso, Geraldo, essa é a missão da igreja, né? Não é só nós do grupo de oração, mas o grupo de oração está aí para colaborar, para tentar fazer com que esse fruto cresça mais rapidamente, enfim. Não estou falando que só nós fazemos isso, tá? Só Sim, inovação carismática não é concorrente. Isso, exatamente. Né? Ela veio, como o Geraldo falou, nós viemos para somar, nós somos igreja, somos iguais. E que sabedoria você falar isso, porque às vezes a gente fica triste, muitas vezes. Puxa, fulano vai no grupo de oração, e às vezes a gente se torna até meio chato, encontra no supermercado, por que você não vai mais no grupo de oração? Mas, gente, ele está na pastoral. Né? Primeiro pergunta, você está se dando bem lá na pastoral? Como que você está? Né? A Sheila disse que o que atraiu ela foi uma música lá no Dia de Finados. O que me atraiu também foi a música. Foi, de verdade, aquela alegria, aquele entusiasmo. E depois que eu percebi que o Espírito Santo estava naquela pessoa, onde me atraiu pela música. Hoje você acha, né, na sua opinião, a música, ela faz parte, ela tem que fazer parte, ela nos ajuda a rezar melhor dentro dos nossos grupos de oração? Sem dúvida. Ai, sem não dúvida. tem como, né? Santo Agostinho tem uma frase, que muitas vezes a frase é dita errada, tá? A frase correta é: quem canta bem, reza 2 vezes, tá? E não quem canta, reza 2 vezes. Não estou falando que as pessoas que cantam mal não rezam, mas, enfim, a frase correta é essa. Quem canta bem, não só no sentido de cantar bem, né, afinado e tal, mas também cantar bem no sentido de fazer bem. Essa é a ideia de Santo Agostinho. A música é essencial, né? A música ajuda muito a pessoa a quebrar a barreira, né? Quebrar aquele coração, abrir um pouquinho a mente. Então, assim, eu também cheguei ao grupo de oração com muitas músicas. Se a gente for cantar algumas músicas aqui, o pessoal vai falar assim: essas músicas não existem mais. Ajudou a fazer o Louvemos. Essa música não existe mais, Volume não, né? 1, ajudou a fazer o... Então, assim, a música vai muito mais onde as palavras ditas não vão, né? Sim. As músicas vai mais no profundo. Então, assim, é essencial hoje, só que muitas vezes um dos probleminhas que todo ser humano tem, que muitas vezes o grupo de oração se canta demais, né? Então nós tentamos hoje cantar-se menos para que o povo fale mais, né? Sim. Grupo de oração é grupo de oração, não é grupo de louvor, não só de louvor nem só de reza. Sim. Tem que orar. Então, assim, a pessoa tem que fazer o seu agradecimento, a pessoa tem que externar aquilo que ele está sentindo, não só cantar e ouvir a palavra. Sim. Não, a pessoa mesmo tem que aflorar. Eu quero louvar a Deus por isso, eu quero louvar a Deus aquilo. E o canto ajuda essa pessoa a fazer isso. Ou a louvar, ou a clamar o Espírito Santo, ou a pedir perdão, né? Ou a meditar a palavra, enfim. E marca muito a vida da pessoa. Quando eu lembro de algumas músicas lá da minha juventude, assim, quando a gente começou, vem tudo assim, né? Venha na memória. Né? Quando às vezes reúne aqui o Carioca Calfélio, os dois começam a cantar música que nem eu sei, a gente fala assim: nossa, ajudou o Padre Eduardo, com certeza, a fazer o volume 1, né? Do Louvemos. Acho que falta eu para entrar nesse trio aí. É muito engraçado, né, Rogério? Às vezes eles começam a cantar aqui, eu fico: mas de onde você tirou essa? Ele falou: nossa, nem eu sabia que eu estava lembrando dessa música, é muito gostoso. Bom, a renovação carismática católica, ela é alimentada pelos carismas, através do Espírito Santo. Porque o menor dom... A gente poderia falar aqui, vocês vão ter que voltar mais vezes, para a gente poder falar sobre os carismas. Eu adoro falar sobre os carismas, mas a gente não tem tempo para falar dos carismas, não temos tempo, né? Mas um dos carismas, que é tão temido pelo povo, até mesmo pelos nossos sacerdotes, que é o menor dom de todos eles, porque o maior é o amor. Sim. É o menor dom, que é o dom de línguas. O dom de línguas. Por que, Sheila, é tão temido pelo nosso povo ainda, até mesmo pelos nossos sacerdotes, o menor carisma, que é o dom de línguas? Eu acho que eu volto àquela questão que falta conhecimento, né? Porque muitas vezes, e falta a experiência também. Porque quem ouve falar ou quem está de fora vê na superfície. O dom de línguas, ele existe para ser experimentado. Quem vê de fora pode ter a impressão de que é uma histeria,
de que vamos dizer assim, é como se fosse uma loucura, como se fosse um êxtase, né? Então as pessoas elas saem de si, uma encenação, é uma repetição, começa e todo mundo fala igual. E o dom de línguas, para você experimentar, apesar de ser o menor de todos os dons, só vivencia o dom de línguas quem é humilde. Então, o primeiro passo para você alcançar o dom de línguas é a humildade. Porque um coração que vem duro, um coração que vem arrogante, um coração que vem com o intuito de olhar, né, para assistir como a um espetáculo, sem entender nada. E os carismas, eles são para ser experimentados. Então, o princípio de tudo é a humildade. Você se abandona em Deus, você tem que deixar o teu coração aberto e você tem que se render a Deus para que o Espírito Santo fale através de você. Então, não é você falando, não é a pessoa inventando palavras, mas é ela se dispondo e ela se dando de tal maneira que ela se abre ao Espírito. O Espírito ora, a palavra diz. E algumas pessoas se espantam e falam assim, mas não faz o menor sentido oração em línguas? Para que rezar em línguas? Ninguém entende nada. E a própria palavra vai dizer que o dom de línguas não existe para ser entendido. O dom de línguas, a palavra vai dizer que quem ora em línguas, ora a Deus. Então, não é para ninguém entender, não. E assim, a própria palavra vai dizer, mas existem dons que edificam a comunidade, como a profecia, então são dons maiores, amém, amém, mas o dom de línguas, ele é um dom que edifica a cada um. Então, individualmente, primeiro, antes da gente edificar todo mundo, a gente tem que se edificar. Então, só quem experimenta, de fato, quem faz a experiência, quem se abre à experiência, pode dizer o que é o dom de línguas. Então, é muito assim, difícil a pessoa não experimentar e sair falando do que ela ouviu falar, ou do que ela testemunhou visualmente e racionalmente avaliou. Mas não é assim que as coisas são. Só para colaborar também, Sheila. A palavra nos fala em Eclesiástico 43, 29, que diz assim, por muito que eu diga, ainda vai me faltar palavras. E o Espírito Santo nos orienta e nos vem nesse auxílio. Quanto mais nós queremos buscar palavras, nos faltarão para agradecer a Deus, para engrandecer o nome dEle, para engrandecer a sua presença. E o Espírito Santo vem em nosso auxílio em gemidos inefáveis, diz a palavra. Então, a oração de língua é nesse sentido, para nos ajudar a louvar a Deus quando vai nos faltar a palavra. Porque por mais que eu busque no meu vernáculo, na minha língua mãe, por mais que eu busque adjetivos, meios, louvores para dizer o quão Deus é grande, ainda vai me faltar palavras. E nesse faltar palavras, o Espírito Santo vem em nosso auxílio. E o Espírito Santo que habita em cada um de nós, como o Geraldo falou, ele é uma pessoa, nós temos o Espírito Santo, que é outra coisa importante de falar, porque algumas pessoas, né, olham para a renovação carismática e falam assim, lá os donos do Espírito Santo. Gente, Espírito Santo não tem, é para todos, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele não é propriedade de ninguém, ele é para todos, não é? E esse Espírito que mora dentro de nós, ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, eu posso elevar a Deus a minha oração e apresentar a Deus uma súplica, uma necessidade que eu tenho e que eu julgo importante. Mas quem me conhece mais do que a mim mesmo? É o Espírito Santo. Então, quando me falta até mesmo sabedoria, o que eu devo pedir de verdade para Deus? O que de fato me é necessário? É quando o Espírito Santo vem em meu socorro. Eu não sei o que eu tenho que pedir.
Eu não sei o que de fato eu preciso. Eu acho que eu sei o que é bom para mim. Mas quem de verdade sabe é o Espírito Santo. E quando a gente se rende, quando a gente se abre, quando a gente dá esse espaço para o Espírito Santo, ele ora em nós. Ele fala através de nós, né? E fala diretamente com Deus aquilo que de fato nós temos necessidade. Então é de grande poder essa oração. E aquela pessoa que já participa do grupo de oração há algum tempo e não ora, ainda não tem esse dom, calma. É tudo com muita calma, vai chegar a sua vez. Tudo foi assim que aconteceu tempo, com a né? gente, não foi? É um tempo para cada De coisa. repente, eu, pelo menos, vou ser bem sincera, a primeira vez que, nossa, em 95, meu Deus, o primeiro retiro de carnaval que eu fui, vi aquele povo orando em línguas, eu fiquei com medo. Falei, mas que coisa esquisita, eu fiquei com medo. De verdade, veio um sentimento de medo. E depois, eu queria orar igual a eles. E foi com o tempo. Quando pensa que não, já estava orando, eu nem percebi. É aquilo que a Sheila falou, né? Humildade, né? Nós precisamos nos abrir para essa humildade, porque é o menor dom para aqueles que são menores. Então, não existe, você não consegue receber aquilo que é menor sendo querendo ser o maior, né? Exatamente. Então, se abaixa, se humilha e você recebe. Só que muitas vezes também o que acontece, né? Testemunho próprio isso, que muitas vezes nós queremos colocar nossa razão, né? Sim, Geraldo, verdade. E aí a razão de querer compreender o que é dom de língua, compreender o que é o Espírito Santo, isso muitas vezes nos cria essa barreira de não se abrir aos carismas, não só o dom de língua, qualquer outro carisma, né? Então, sim, primeiro vamos experimentar esse Espírito Santo, aquilo que nós comentamos no início. O Espírito Santo está em nós, então nós jogamos o combustível, ele pegou fogo, então experimente esse fogo agora. E depois, com as formações que existem, com os ensinamentos, com a comunidade de anunciar que está aí no Facebook, aí nós vamos crescendo mais na formação. Mas primeiro viva só essa graça, né, desse fogo novo aí, que aí depois as formações e querer entender mais profundamente, a gente chega lá. Eu lembro que, passamos por alguns padres, eu lembro que teve um padre que quando nós, do Cristo Tem Poder, fomos nos apresentar a este padre, ele falou assim, o grupo de oração pode tudo, mas menos orar em línguas, né? Menos orar. E era difícil de controlar, porque como que você controla o Espírito Santo? Me fala, tem alguma tática, sei lá, para poder controlar o Espírito Santo? Não tem. Então era muito difícil, porque às vezes vinha aquele momento do louvor e a gente preso ali, a gente querendo explodir dentro de, e a gente não conseguia, porque existe essa barreira. E o Espírito Santo, ele quer falar, ele quer, se manifestar de várias maneiras e a gente oprime dentro de nós. Mas muitas vezes, Sheila, desculpa, Selma, o que acontece também é que nós achamos que a oração de língua é só no grupo de oração, né? Exato. Muito bom você falar isso. É louvor. Então, assim, tem uma frase do Monsenhor Jonas Abib que é muito prático isso, né? Você acorda de manhã, faz sua higiene lá e converse com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Então, eu não preciso esperar o grupo de oração chegar para eu louvar em línguas, para eu louvar a Deus. Não, tem que ser na minha vida inteira. É claro que o padre quis dar uma orientação, dar uma seguradinha e tal, né? E nós também ficamos um pouco receosos. Pô, o padre vem aqui tesourar nós e tal. Já pensou, ele chega, de repente, vê todo mundo orando, então, aquele medo. Mas, assim, aconteceu isso, o padre não deixou orar a língua no grupo de oração, opa, vou rezar em casa. Eu vou rezar no meu interior, mas em casa, indo para o meu trabalho, tomando meu banho, rezando com a família lá, enfim. Oração em língua é oração. Então, assim, você não precisa esperar o grupo de oração chegar para rezar, assim. Porque uma vez o dom veio, né, o carisma veio, é para sempre. Então, assim, se você experimentou uma vez, se você andou de bicicleta um dia, você sempre vai andar de bicicleta. Então, eu só recebo o carisma quando estou no grupo de oração. Pô, então tem alguma coisa, né, você precisa rever aí, tá certo? E não é porque o dom de línguas é o menor dos dons que ele é desprezível. Exatamente. Ao contrário, ele é a porta que nos abre a todos os demais dons. É a partir dele que vem os dons maiores, que vem a profecia, que vem a ciência, não é? Que vem a cura. E Deus vai falando e vai confirmando na palavra. Então, são todos esses carismas que são próprios da renovação carismática, que eu falei que não é uma invenção do movimento, mas algo que sempre existiu na igreja
e que a renovação carismática reacendeu e popularizou, não é? Tirou ali dos mosteiros, onde até hoje se ora em línguas pelos corredores. Então, aquela coisa, não, isso é coisa de santo, isso é coisa muito restrita, não, isso é para todos. Né? Como a palavra que eu disse lá de Joel, o Espírito Santo é para todos. Então, e é isso também que o nosso Papa Francisco falou, não é? Renovação carismática católica, né? Incendeiem o fogo do Espírito Santo, espalhe os carismas, divulgue os carismas. É uma corrente de graça. Eu tentando lembrar, essa frase dele é verdade, o que me marcou foi que ele falou, uma corrente de graça. Exatamente. Uma corrente de graça. E você aí de casa percebeu que os dois estão de Bíblia. Mês de setembro, mês da Bíblia. Sim, com certeza. Os maiores incentivadores para que o nosso povo use a palavra de Deus os grupos de oração. Né, vocês, né, porque agora não, né, não tem como, né, Geraldo ou Sheila, né? Somos, né, os maiores incentivadores da palavra de Deus. Aqui, às vezes, de terça-feira, o Ney já fala, quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Né? Vamos nos retiro, quem trouxe a Bíblia? E somos incentivadores, graças a Deus, da Santa Missa. Porque o grupo de oração ele não é mais importante que a Santa Missa, do que a palavra. Nunca foi e nunca será. Mas nós incentivamos o povo a participar da Santa Missa. Hoje eu vejo que muitas pessoas que são da renovação, domingo sem missa, domingo sem graça, vão à Santa Missa. Muitos são fiéis ao terço e ao rosário, incentivados pelo grupo de oração. Grupo de oração, eu não vou falar que salva almas, mas eu vou dizer diferente. É um caminho para a salvação de muitas almas? O grupo de oração, Selma, é o pronto-socorro, né? Ai, que bonito, sábia. Como diria o Marangon também, é curva de rio, né? Onde só encontra, onde só para os tranqueiros. Só para as coisas ruins. O grupo de oração tem que estar aberto para receber todas as pessoas que estão com problema, né? Então, assim, é lá que você vai amar muito mais a sua igreja, é lá que você vai aprender a ler a Bíblia, é lá que você vai rezar o terço ou o rosário, mas não é só lá. É que nossa igreja católica, né, tem a graça de incentivar isso no catecismo, né? Nosso catecismo é feito na infância, né? E depois para, né? Então, sim, minhas filhas estão lá na catequese hoje, com os seus 5, 6, 10, 12 anos, e chega depois dos 15, 16, que é crisma já para. Não continua o estudo. Graças a Deus, a renovação carismática vem com essa graça de sempre estar, todo o grupo de oração tem a palavra. Então, assim, a gente pega a palavra do Gênesis e Apocalipse, e um dia vai ler Gênesis, um dia vai ler no meio do Salmo, vai ler Apocalipse, enfim. Mas a nossa igreja, a ideia da missa dominical é para que as pessoas não precisem levar a Bíblia, porque vão ouvir a palavra, né? É que nós vamos ouvir, nós não vamos ler. A Santa Missa é nesse sentido, eu vou lá para ouvir aquilo que Deus quer falar para mim, né? E no grupo de oração a gente vai partilhar aquilo que Deus está falando conosco. Então é diferente, é por isso que muitas vezes os católicos não leem a Bíblia nesse sentido, né? Porque só vão à missa para ouvir o Senhor. E a igreja incentiva a ler em família, né? Partilhar a leitura em família. Mas o grupo de oração faz isso diferente. E dando assim até um testemunho meu, porque eu falei que eu comecei a conhecer a renovação carismática com 14, 15 anos, mas eu sempre fui católica, de família católica, de rezar o terço, de sempre nas missas. E de repente, eu me deparei diante de um grupo de oração e falei, será que eu tenho uma Bíblia? Eu não sei se eu tenho Bíblia em casa. Daí eu descobri que até tinha uma que ficava sempre amarela lá no Salmo 90, de enfeite. Mas eu não sabia que eu tinha Bíblia em casa. Porque mesmo sendo católica, mesmo fazendo toda a catequese, crisma, eu tinha uma Bíblia, eu não sabia que eu tinha uma Bíblia dentro de casa. Eu não sabia abrir uma Bíblia, eu não sabia ler uma Bíblia. E, de repente, eu ouvi, abre sua Bíblia. Gente, eu não sei nem onde está isso. Está no começo, está no meio, está no fim. Né? Então, o grupo de oração me ensinou a pegar a Bíblia. Me ensinou a ler a Bíblia.
não é? Me ensinou a entender a palavra de Deus, entender que a palavra de Deus é para mim. Ela é pessoa que Deus fala comigo. Aquela sede, né? Que Deus fala comigo na palavra. Então, começou aquilo, não, agora eu preciso ter uma Bíblia. E não pode ser aquela Bíblia da família, não tem que ser minha, porque se Deus fala comigo, eu tenho que ter uma caneta marca-texto, porque eu tenho que grifar. Eu tenho que grifar porque, quando eu estiver orando, Deus vai falar comigo. E eu vou lembrar do dia que Deus falou comigo através daquele versículo, daquele salmo que eu rezei. Então, a Bíblia, a princípio, ela foi para mim assim uma descoberta, né? E depois se tornou um instrumento de uso contínuo no grupo de oração. E, pouco a pouco, ela foi se incorporando no meu dia a dia. Não é rezar com a palavra, é todo dia, é pegar a Bíblia, porque ela é um instrumento de oração. Assim como o terço é um instrumento de oração, a Bíblia é um instrumento de oração, porque Deus vai falar comigo através dela. Então, realmente, o grupo de oração me ensinou a palavra de Deus. Não é? Que nós temos a missa, onde nós aprendemos a palavra de Deus, mas quem me ensinou como que uma catequese mesmo, manusear a Bíblia, a procurar, encontrar, a rezar com a Bíblia, foi a renovação carismática. Ô, Geraldo, bom, a gente aprendeu tanta coisa aqui, né, gente, de casa, tanta coisa, né, dom de línguas, a palavra, somos maiores incentivadores, pronto. Somos incentivadores da palavra de Deus, nós vamos à Santa Missa, nós rezamos o rosário, né, em casa, com a graça de Deus, nós rezamos o rosário, lemos a palavra de Deus, vamos à Santa Missa, vamos aos retiros, vamos aos cenáculos, estamos em todas as formações. Engraçado, quando a gente vai nos cenáculos lá em Campinas, a gente se encontra, a gente se conversa. Somos santos? Nunca. Não temos erros. Quem está nos assistindo lá falando assim, nossa, um bando de santinhos. Ainda não. Né? Como Ainda que é não. esse nosso processo de conversão? Aliás, estamos buscando a santidade como Sim. todos os outros, né? Constantemente, cada dia, né? Já tem uma outra frase também, por hoje não, por hoje não, por hoje não. Assim, o processo diário. Mas, assim, Conversão diária, conversão luta. diária. Temos problema, gente? Muito. Demais. Muitas vezes as pessoas nos confundem isso, né? Pois é. Achando que nós somos radicais demais, que nós rezamos demais. Meu irmão, se eu rezasse o tanto quanto você reza, com certeza eu estaria muito mais perto do céu, igual você. Então, assim, nós só temos nosso jeitinho de rezar diferente, né? Mas muitas vezes nós não somos exemplos de ninguém, não somos exemplo para nada. Mas nós tentamos fazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É abrir para o Espírito Santo que nos leva, que nos move. Mas problemas temos, dificuldades temos, problemas financeiros, dificuldades em família, enfermidades, parentes que morreram por Covid ou que morreram por outros problemas. Não somos imunes. Somos isentos, nada disso. Estamos aí igual vocês, né? Igual a todos. Mas assim, a gente luta bastante. Esse é o problema. Não desistir jamais, né? Lutar sempre. E assim como o Geraldo estava comentando aqui, né? Eu ouvi certa vez uma pregação e eu tomei isso para mim como uma verdade. Eu tenho certeza que vocês que são da renovação concordam. E era aquele texto de Jesus que aparece para os seus discípulos, mas Tomé não estava com eles. E depois Jesus, né, aparece uma segunda vez, quando Tomé estava, e chama Tomé e fala, vem cá, você não acreditou, né? Vem tocar aqui. E nessa pregação, o pregador dizia assim, que muitas vezes o povo da renovação carismática é justamente o Tomé. É justamente o Tomé, porque é aquele de coração tão duro, que só está na igreja, que só conheceu Jesus Cristo, porque teve com ele uma experiência mais profunda. E Jesus voltou, não foi para repreender Tomé. Jesus voltou porque ele viu que Tomé precisava de um algo a mais. Porque enquanto, como o Geraldo falou, quanto alguns têm uma fé assim invejável, né, de oração de terço, de oração fervorosa, de devoção. E muitas vezes, para alcançar a mesma fé,
Para eu chegar no mesmo nível, eu preciso de mais, eu preciso de uma experiência mais profunda, eu preciso de tocar Jesus. Então, a renovação carismática é Jesus que volta para o Tomé, para mim, que sou Tomé, e fala assim, Sheila, se você precisa de algo mais para crer em mim, se você precisa tocar em mim, e me ver e pegar nas minhas chagas para acreditar, se o teu coração é tão duro a esse ponto, então hoje eu vim aqui só por sua causa. Então Jesus não desistiu dos Tomés. Então Jesus trouxe com a renovação carismática uma experiência mais ardorosa, né, que alguns podem até julgar assim, mas é excessiva, é exagerada, mas cada um é diferente, cada um teve a sua experiência. Eu digo por mim, foi essa experiência que garantiu a minha fidelidade à Igreja Católica. O que seria de mim, não é, se eu não tivesse experimentado a Jesus Cristo por meio da renovação carismática? Então, cada um ao seu modo. Alguns conheceram Jesus num movimento, num encontro, numa pastoral, mas para alguns precisou de uma experiência mais profunda, precisou de uma cura, precisou experimentar um milagre, uma coisa mais sensível para crer. Então eu digo, eu sou da renovação carismática, eu sou um Tomé, e Jesus me deu a oportunidade de fazer uma experiência mais profunda e mais sensível para que eu cresça. Pode concluir, Geraldo, pode falar. É isso mesmo, assim, aquilo que a Sheila comentou, o grupo de oração também nos ajudou no sentido, não eu e ela, mas todo o povo, sim, no sentido de descobrir mais a Deus na Santa Missa, né? Eu me lembro, logo depois que a gente começou a frequentar o grupo de oração e compreender muito mais, como eu me tornei muito chato na Santa Missa, sabe? Assim, eu sentava na Santa Missa, qualquer barulho que eu escutava de uma criança ou de alguém, eu ficava... Não, pelo amor de Deus. Ó o silêncio. Assim, ao respeito, né? Assim, e depois, aos poucos, né, com a maturidade, né, com as formações, você vai sabendo que não é por isso que você vai deixar de participar da Santa Missa. O seu zelo pela missa vale só por você, né? Não queira transmitir para as outras pessoas. Então, assim, esse amor pela Santa Missa, o amor pelo Rosário, o amor pelo Maria, a devoção mariana, assim, nós vamos adquirindo. Não estou falando mais uma vez, não queremos dizer que nós somos melhores ou que você não tem, né? Mas que nós aprendemos na renovação carismática. Nós buscamos isso e a renovação carismática nos trouxe essa graça. E com muito orgulho, né, Geraldo? Sim, já chegaram a dizer para mim, para o Carioca, né? Vocês são até bons, mas o problema é que vocês são da renovação. Então, quando vocês forem pregar, diminui um pouquinho, porque vocês são da renovação. Aí eu lembro que quando a gente foi pregar em certo lugar, isso eu nunca ouvi ainda. Primeira coisa que o Carioca falou, eu sou o Carioca, nananana, sou da renovação com muito orgulho, tudo que eu sou hoje eu devo a ela. Eu não posso omitir a minha essência e tudo que eu sou. E tudo que eu sou e tudo que eu tenho é o Espírito Santo em Deus. Então, eu tenho que ter orgulho daquilo que eu faço, né? Daquilo que eu sou. Então, é isso que nós temos que ter orgulho disso, né? É uma pena que o tempo está estourando. É muito gostoso falar, né, sobre a renovação, sobre a evangelização, sobre os nossos grupos de oração, é muito bom. E falando do grupo de oração, eu queria que você falasse do seu grupo de oração, Cristo Tem Poder, os dias que vocês se reúnem, né? Nós, com a graça de Deus, nós temos 4 grupos de oração na nossa cidade, né? 2 em cada... Não, 3 na Patrocínio, 2 na Patrocínio e 2... dividiu, né? 2... Uma Santo Antônio, uma Santo Antônio, uma em cada paróquia, vamos dizer assim, né? E 2 aqui na Patrocínio, na São Francisco. Então, assim, nós temos essa graça, né? Daqui 15 dias, nós temos aqui o grupo de oração Nossa Senhora do Patrocínio e os arcanjos. Então, nós temos essa graça, onde só tínhamos 2, com muita dificuldade, e nasceu, né? Nasceram desses grupos de orações anteriores. Então,
convida o povo a estar participando do grupo de oração Cristo Tem Poder, o dia que vocês se reúnem, que é importante. O nosso grupo de oração se reúne toda terça, às 19h30, para a oração do Santo Terço, e a partir das 20 horas nós começamos com o louvor e a oração. E aí, Gê? Grupo de oração Abapai, toda sexta-feira, às 19h30, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, aqui no Jardim Paviotti, 7h30 com a oração do terço, e depois o louvor e a partilha. Quero só convidar também você, especialmente, que amanhã, né, dia 7 de setembro, dia da Independência, a Renovação Carismática vai fazer uma adoração pela pátria. Sim. Enquanto muitos aí estarão fazendo uma mobilização, uma carreata, não sei o que lá, por causa de homens, por causa de isso, daquilo, de bandeira tal, nós estaremos, por causa de Jesus Cristo, na paróquia São Francisco de Assis, às 9 horas da manhã até meio-dia, adorando ao Senhor por essa nação. Se tem alguém que pode mudar o Brasil, essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo. Amém. Mas Amém. ninguém tem o poder para transformar o Brasil pelas nossas orações. Então vamos conosco, às 9 horas da manhã, amanhã na paróquia São Francisco, adoração ao Santíssimo pela pátria, pelo nosso Brasil. Então, nós estamos no final, né, Jaque? Pô, estava tão bom, né? Infelizmente, né? Mas podemos fazer a parte 2 futuramente, né? Sim, podemos sim fazer parte 2, olha só. Vamos lá. Se Deus Teve quiser. bastante comentários aqui. Teve um comentário do Fábio, eu vou entregar o Fábio. Ele falou que o Geraldo, na Arca de Noé, foi o maestro. Obrigado, Ele falou, Fabião. depois você cantar a música Os Espíritos Oravam. Pode deixar. Eu mando um áudio para ele, para ele ouvir sua voz maravilhosa. Pode rezar, pode deixar, Fabião. O Fábio tá. Os nossos avisos, lembrando da nossa pizza, né, Selma? Sim, a nossa pizza. Dia 25 agora de setembro, o preço está R$20. Você pode encomendar com qualquer membro aqui da comunidade, super barato. O sabor, então, você não encontra em outra comunidade? né, Não, Selma? Em não, outro é só lugar? aqui. Só aqui, gente. Só aqui. É só aqui. E os sabores maravilhosos. Aí nós temos as reservas até o dia 19 de setembro. Então, quem tiver um interesse, deixa aqui nos comentários. Os nossos membros que estão aí ativos vão estar entrando em contato. Temos também os nossos terços da Fé e Artes. Quem não sabe por onde começar para ir num grupo de oração, começa Pois é, pelo terço, gente. Olha lá. pelo terço. Se você não tem o seu ainda, pode nos procurar também. Nós temos os terços personalizados, os terços infantis e os de casais, né, Selma? Gostaria de mandar um abraço para todos que estão aí ao vivo, que mandaram bastante comentários aqui, depois se vocês quiserem responder esses comentários. Eu não vou dizer o nome de todo mundo, porque foi muita gente hoje, foi bastante. Ô, O bênção. nosso diácono, o Dário, também estava nos assistindo. Gente, um grande abraço aí para todos vocês, que vocês tenham uma semana muito abençoada. E até o próximo programa. Até o próximo programa. E eu quero, assim, de uma forma muito especial, agradecer a vida dos nossos padres. Nossos grupos de orações, né, os grupos, de modo geral, temos um diretor espiritual. E esse diretor espiritual são os nossos padres, né? Então, e eu agradeço muito a Deus, porque a gente rezávamos muito pelos padres. E hoje, se nós temos os padres que nós temos hoje, independente de paróquias, foi fruto de oração. Sim. Fruto de oração. Eu acredito assim muito nisso, porque a gente rezávamos muito pelos padres e rezamos até hoje, porque Sim. essa é a missão do grupo de oração, é rezar pelos leigos e pelo clero, né? Então eu quero de forma muito especial agradecer mesmo de coração todos os padres e agradecer vocês, né? Eu estou muito feliz mesmo, de verdade mesmo, por vocês estarem aqui, por ter aceito o nosso convite desde o começo, né, gente? Que a gente queria sobrar um lugarzinho ali na nossa agenda para a gente poder estar convidando os nossos grupos de oração para poder estar participando do programa Marte Mais, porque amar, né, vem mesmo do grupo de oração. Se hoje todos nós, principalmente da comunidade católica aí de Anunciai, somos o que nós somos, né, devido ao grupo de oração, independente de qual ele veio, está ali plantado, né? Eu acredito assim que foi uma terra mesmo que
que germinou, né, Rogério? Germinou, né? Graças a Deus. Então, na sua pessoa, Sheila, quero agradecer imensamente, ter um carinho imenso pelo grupo de oração Cristo Tem Poder, está aqui no meu coração. Amém, agradeço. Agradeço mesmo imensamente pela sua presença aqui. Geraldo, muito obrigado, viu? Deus abençoe imensamente. O Geraldo, que é meio que bombril, está em uma paróquia, está em outra. Eu que agradeço, agradeço em nome do grupo de oração Papai, agradeço a Sheila pela companhia, a vocês que mandaram recados aí, assim, estamos juntos. Se tem dúvida ainda, irmão, me procura a Sheila, procura a comunidade católica de Anunciai, não fique com dúvidas, tá? E a gente está aqui para ajudá-los sempre. E venham participar do grupo de oração. Exatamente. Venham fazer a experiência. Venham participar, exatamente. Venha conhecer. Você, né, você que em casa que ainda tem essa dúvida, venha tirar, não fica com dúvida, não. Né? Venha tirar essa dúvida. Descasca o kiwi, né? De verdade, descasque o kiwi. E vai descobrir a beleza que tem. Beleza, exatamente. Então, muito obrigado você aí de casa, e nós podemos encerrar com uma oração, né? Aí nós podemos encerrar. E você aí de casa, muito obrigado pela sua presença. E daqui 15 dias nós estamos de volta, e segunda-feira, programa oracional. Vamos encerrar então com uma oração. Aí vocês dois veem aí quem... Amado Deus, nós queremos te agradecer e te bendizer, Senhor, por esse programa. Sim, Espírito Santo. E também pedir para que tu possas derramar suas bênçãos sobre todos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam. Sim, maravilhoso Deus, o teu poder é imenso. E que por essas mídias sociais, por esses caminhos que agora são os novos de evangelização, possam chegar aos corações dessas pessoas toda a tua graça, todo o teu amor. Sim, maravilhoso Deus, nós queremos cada dia mais te louvar e te bendizer por toda a alegria que brota do nosso coração de poder participar desse encontro, desse programa. Pelos nossos grupos. Sim, maravilhoso Deus. Santo é o teu nome. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tchau, até o próximo programa. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Forças com minha alma de todo o coração viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te e dar a vida só